Eu li na íntegra o plano de governo dos dois principais candidatos à presidência e, para você não precisar ler também, eu já vou colocar a minha opinião sobre eles aqui de forma totalmente isenta. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O plano de governo do Bolsonaro para o segundo mandato foi cadastrado hoje, no dia 10 de agosto, no TSE. Embora esse tipo de documento seja mais protocolar, não há, por exemplo, uma punição para quem não obedecer o plano de governo, é algo útil para mostrar o que pretende aquele candidato. Muita gente critica o eleitor brasileiro típico por ele votar em pessoas, não em projetos de governo, mas há uma explicação clara para isso. Como o candidato não precisa obedecer este plano, não há punição caso ele não obedeça esse plano, acaba sendo mais importante você confiar no candidato pessoalmente do que qualquer outra coisa. Se você não confiar no candidato, de que adianta ele falar que vai fazer um plano com um monte de coisa? Ele não precisa fazer, então a confiança pessoal acaba sendo mesmo questão central na escolha do candidato. Ainda assim, é interessante entender o que está sendo proposto efetivamente pelos dois candidatos. É interessante a comparação do documento feito pelo Bolsonaro com o documento equivalente produzido pelo ladrão de 9 dedos. Se você ainda achar em seu coração a bile escura pútrida que permita você confiar em tal figura semidactilada, é interessante saber exatamente o que esse ladrão está propondo. O plano do larápio de 9 dedos tem apenas 21 páginas, uma série de itens elencados, nenhuma explicação racional de onde ele vai tirar dinheiro ou nenhuma medida concreta também, nenhuma avaliação de contexto, nenhuma diretriz. Parece que o que ele quer fazer é voltar para 2010, o que, lamento, é impossível fisicamente. Por exemplo, o plano do Molusco começa no item 7 dizendo que tem compromisso com o desenvolvimento econômico sustentável, para, logo nos itens seguintes, incluir um monte de despesas e custos em que ele não fala onde vai conseguir o dinheiro. E pior, conjuga isso com o fim do teto de gastos, explícito no item 51, que, segundo ele, seria substituído por outro mecanismo fiscal que ainda vai ser discutido. Excelente plano esse, né? Depois a gente vê. Vamos fazer uma coisa aqui, depois a gente decide. Ou seja, quem vai pagar por isso, no final, é você, com impostos indiretos e aumento dos preços dos produtos. Logo, o item 10 do Molusco se refere a ESG e segurança climática. Sim, é lógico que todos temos preocupações com o clima, mas também é igualmente óbvio que a questão do clima tem servido apenas para a imposição indiscriminada de restrições a liberdades e limitações de todo tipo, sem nenhuma garantia de que isso vai, de fato, resolver problema algum no final. O item 13 fala em amplo debate e negociação de legislação trabalhista, o que todo mundo sabe o que quer dizer. Ele falou explicitamente isso. Ele vai revogar a reforma trabalhista do Temer para você voltar a pagar imposto sindical e ajudar a pelegada amiga dele que não ajuda você em nada. O item 119 é particularmente preocupante. Ele fala em garantir a neutralidade, proteção e coibir a propagação de mentiras, mensagens antidemocráticas e de ódio. Muito parecido com o que falou o ditador cubano recentemente, que restringiu com violência protestos pela liberdade na ilha, acusando os manifestantes de serem contra a democracia, contra as instituições. É o cúmulo da hipocrisia. Numa ilha que não tem eleição, você não pode protestar porque estaria sendo contra as instituições democráticas. Mas é assim que pensa a esquerda. Democracia é quando eles ganham. Ditadura é quando os outros ganham. O que eles querem mesmo é censura, querem impedir pessoas de expressarem a sua opinião livremente, porque sabem que no argumento acabam perdendo para a direita. Mas o pior de todos é o item 100, que fala em construir a cooperação internacional Sul-Sul, em que o Brasil fazia uma parceria cara-cu com diversas ditaduras autoritárias e governos esquerdistas na América Latina e na África. Lembra dos escândalos do BNDES, o Porto de Mariel, o metrô de Caracas, hidrelétrica no Peru e mais uma infinidade de projetos feitos com recursos brasileiros visando ajudar políticos socialistas em outros países. Pois é, se o Molusco ganhar, isso vai voltar. E os países latino-americanos estão mesmo contando com isso. O Alberto Fernandes, da Argentina, literalmente falou que espera que 9 dedos ganhe a eleição aqui
para ajudar a situação na Argentina. O Larápio não está preocupado com você. A preocupação dele é com os amigos socialistas dele, aqui e no resto do mundo. É importante ver a língua escura de fezes que sai do inferno antes de vermos a alternativa de Bolsonaro. Eu não vou enganar, como libertário, acho que o plano do Bolsonaro poderia ser melhor, mas comparado com a língua escura de fezes infernais, chega a parecer o paraíso. Primeiro, o plano do Bolsonaro está muito melhor organizado e embasado em 48 páginas, análise da situação, diretrizes, metas, propostas concretas. A melhor parte está logo no início, com a exaltação da liberdade como diretriz básica, ainda na introdução. Logo na página 4 do governo, ainda na parte introdutória, ele descreve num gráfico como a promessa de direitos trabalhistas, entre aspas, leva a um ciclo de pobreza. Eu sempre ressalto isso nos vídeos. Esses supostos direitos trabalhistas, ao final, são sempre pagos pelos empregados, o que causa os salários extremamente baixos que temos no Brasil. Por que muitos brasileiros, e não só brasileiros, mexicanos, argentinos, latino-americanos de diversos países, por que esse pessoal foge para os Estados Unidos? Aqui na América Latina tem um monte de direito trabalhista, lá nos Estados Unidos praticamente não tem nenhum. A questão, como eu expliquei, é que cada direito trabalhista é pago pelo próprio empregado no final das contas. Então, os salários aqui acabam sendo michurucas e os empregos acabam sendo poucos. Lá nos Estados Unidos, sem direitos trabalhistas, entre aspas, você não tem 13º, não tem férias, não tem porra nenhuma, mas ganha bem. E isso tem um efeito multiplicativo na economia, como o gráfico da proposta deixa claro. Como todo mundo ganha bem, pessoas consomem mais, isso leva a mais emprego. Esses supostos direitos trabalhistas acabam prejudicando toda a sociedade, inclusive os empregados, diminuindo o número de empregos, diminuindo o salário final e, ao final, não entregando nada de positivo para o empregado. É o ciclo da pobreza muito bem descrito. Em seguida, na apresentação, ele faz algo extremamente importante, analisar a conjuntura mundial. Isso mostra outro problema da língua escura de fezes infernais do meliante. O plano do Molusco é um conjunto de desejos socialistas totalmente desacoplados no mundo moderno. O que o Nove Dedos propõe é voltar para 2010, só que isso não existe. Mesmo que, por hipótese, a bile escura no coração podre de quem apoia essa figura do mal goste da época em que ele governou o país, são tempos que não voltam mais, o mundo mudou. É preciso partir da conjuntura atual, e é isso que faz o Bolsonaro logo em seguida, nas páginas 5 a 7. Senti falta de uma crítica contundente à Rússia e uma declaração de apoio incondicional à Ucrânia. Afinal, esse é o mundo que vivemos. Um mundo em que ditadores cruéis, absolutistas, se acham no direito de invadir território dos outros. E a falta de uma crítica nesse sentido, quando isso acontece em outro país, pode levar a fragilizar a defesa brasileira quando alguém tentar isso aqui. Vai que a Rússia tenta invadir a Amazônia. Mas outro ponto importante está no item valores ou diretrizes. Nesse item, o Bolsonaro coloca a liberdade como sendo tão importante quanto a própria vida. Eu acho que ele errou. Liberdade é mais importante que a vida. As liberdades que você abre mão agora, esperando supostamente poupar sua vida, primeiro, que não vão poupar sua vida nada, e segundo, serão liberdades que os seus netos sequer saberão que um dia existiram. Sua vida, bem ou mal, vai acabar um dia de qualquer forma. A liberdade que você aceita perder será uma perda para toda a sua descendência daqui para frente. Eu sempre exemplifico isso com a identidade. Praticamente ninguém no Brasil sequer pensa que a identidade é uma forma de escravidão estatal, um absurdo que não deveria existir. Mas hoje ninguém vê problema em um governo exigir que todas as pessoas sejam registradas, tenham uma identidade. Isso é uma invasão de privacidade absurda. Foi só porque nossos ascendentes totalmente gados aceitaram essa coleira de forma passiva que hoje é praticamente impossível voltar atrás. E da mesma forma, as besteiras que você, gado, aceita agora ficarão marcadas em toda a sua descendência daqui para frente. Liberdade é muito, mas muito mais importante que a vida. A vida é bolota perto da liberdade. Ainda assim, é importante ver elas sendo colocadas em termos comparativos. Não tenha dúvidas, para os soças, a liberdade é um mal. O programa de Bolsonaro ainda reforça liberdade econômica, liberdade religiosa, liberdade de expressão. Olha que coisa bacana, que contraponto à bile negra do Nove Dedos.
Enfim, não há como deixar de ver uma ponta libertária neste plano. Ok, a partir da página 13 são listadas as ações efetivas do governo. O governo propõe a fazer um monte de coisa para supostamente resolver problemas. Eu, como libertário, sei que governo nenhum resolve problema algum, só cria novos problemas. Então é um festival de socialismo aqui. Mas ainda assim é possível pensar uma coisa ou outra boa por aqui. Na página 16, por exemplo, ele reforça a importância da reforma trabalhista do Temer, o que é bom. Na página 36 e 37 fala sobre propostas para desregulamentação e incentivo de navegação de cabotagem e fluvial, também é bom. Na página 47 fala sobre a entrada do Brasil na OCDE, que também é extremamente positivo. Como eu expliquei, a entrada na OCDE por si só vai forçar a demolição de várias estruturas arcaicas e socialistas no Brasil. Seria uma ótima oportunidade para mais liberdade econômica. E finalmente, a conclusão do documento do Bolsonaro fala em democracia e liberdade. Democracia faz sentido no contexto, mas liberdade é principalmente o que está faltando na nossa vida atual. Esse ponto, que sequer é tocado no programa da Bíblia Escura, já faz toda a diferença. Pense nisso, libertário. Não se abstenha. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!